Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ayrton, eu estou de novo aqui com Fora do Ninho Brasil, o canal onde a sua experiência é a nossa viagem. Lembrando, pessoal, se você tem parente ou conhecidos que tiveram experiência fora do Brasil, ou qualquer um outro imigrante que more no Brasil e tem uma experiência para contar, entre em contato com a gente, vai ser um prazer agendar um dia, um horário para ouvir a história da pessoa contada aqui no canal. Tá certo, pessoal? Antes que eu esqueça, deixa seu like aí, ativa o sininho da notificação e compartilha esse vídeo com seus amigos se você acharem legal, tá ok? Dito isso, vamos para o que interessa. Pessoal, hoje eu estou com o Frank. O Frank vai nos levar hoje para a Alemanha. E vamos lá ver o que ele tem que falar da Alemanha para a gente, tá ok? Vou chamar o Frank agora para vocês. E aí, querido, tudo bem? Tudo. Vamos lá, Agora, fala de você, Frank. De que lugar você é do Brasil? Ficou escuro agora. Aê, então, vamos lá. eu nasci. Vamos lá, vou fazer a pergunta de novo. De que lugar você é do Brasil? É, Seu nome completo, tá? E o que você fazia no Brasil antes de migrar? Tá bom, então, eu nasci lá em 68, já faz tempo, 55 anos atrás, na 3 de maio. É um município pequenininho em Rio Grande do Sul, lá em cima da serra do Rio Grande do Sul, a 20 quilômetros para o Rio Uruguai, né, já para travesseira com a Argentina, né? E nasceu ali, meu pai é pastor, ele tinha essa aldeia, nessa época era aldeia, agora é cidade, município, já tem 40 mil pessoas morando ali, lá já tem favela também agora. E, é, bom, nasceu lá e 3 anos depois, quase 4 anos depois, meu pai tinha, ele é pastor, né, como falei, e ele tinha um acidente, né, ele estava com 15 mulheres numa perua, né, da sociedade, a igreja era ILCB, que, né, é a mais famosa igreja evangélica, não é nada de essas evangelísticas, não é a igreja evangélica mesmo, que fundaram do Martin Luther, né, quase o ano o Brasil foi descobrido, né, 1523, né, foi fundado essa igreja, né, e aí estava chovendo e a rua não tinha asfalto, é tudo lama. E a perua se virou no lado, tinha um acidente. Minha mãe pegou a coluna e a ajuda só chegou 7 horas depois. As Nossa, mulheres, né, as mulheres não conseguiram, eram 10 ou 15 mulheres, e eles tudo não conseguiram jogar a perua no pé, né, para evitar que sim. minha mãe fica trancada lá, né? Mas infelizmente não conseguiram, e minha mãe ela sofreu uma paraplégica, né? Ela Paraplégica, ficou paraplégica. isso, né? Que E triste, depois, cara. Muito triste. é, muito triste, muito duro, e os médicos e todo mundo falaram que é melhor voltar para a Alemanha. Meu pai, minha mãe, eles foram para o Brasil em 1965. Eles são Depois, alemães. Eles são alemães. são alemãos. Meu pai é alemão, minha mãe é alemã, né? Até minha irmã, que ela nasceu em 1065, minha irmã mais velha, que ela é alemã, ela não é brasileira, né? Como meu irmão, ele nasceu em 70 e eu nasci em 68, e como falei para você antes, quem nasceu no Brasil, no território Brasil, é brasileiro. Tanto faz que os pais são japoneses, alemãos, da Dinamarca, qualquer país, se você, né, deixa um filho cair no território brasileiro, ele é brasileiro, né? E na Mas Alemanha, na Alemanha não é assim? a Alemanha não é assim, a Alemanha tem o leite e sangue, né? Se você tem, seu pai é alemão, você é alemão, logicamente. Sua mãe é alemã, você é alemão, mas se um casal do Japão ou um casal da Itália
eles vão para a Alemanha, nasceu um filho, ele não é alemão. Nossa, interessante. Né? Ele Então, não é vale a nacionalidade dos pais, não do território, né? isso aí, né? Porque o colonialismo lá no quando o Brasil foi descoberto, eles falaram não, não podem fazer. Né? Todo mundo que nasceu no Brasil é brasileiro, entendeu? Ainda seus pais são do Japão, da outro país, tanto faz, mas é brasileiro. Na Alemanha é o leite de sangue. Eu acho que a Europa tudo é como assim, né? Mais ou Entendi. menos. Você estava falando que aí com 4 anos de idade, você tinha 4 anos de idade, mais ou menos, sua mãe sofreu acidente? Genau, né? Depois desse acidente, os médicos falam que o tratamento para essa é chato, né? Se você não consegue mais andar, se mexer nos seus pernas, é muito ruim, né? Minha mãe estava muito triste e eles falaram é melhor voltar para a Alemanha porque o tratamento é melhor, o médico é melhor, o hospital é melhor e lá você vai conseguir andar de novo, né? Infelizmente, até hoje, ainda na Alemanha ela não conseguia, né? Mas essa é a vida, né? Voltamos para a Alemanha, né? Quando eu estava na creche, né? Nem estava na escola ainda, né? Sim, Né? E começou minha educação escolar, tudo alemão, né? Também eu nem falava mais português porque falei meus pais são alemãos, lá em casa não se fala português, só se fala alemão, entendeu? Por isso eu também não peguei português nada, né? Isso tinha aprender tudo de novo depois. entendi. Para qual lugar da Alemanha vocês foram? Qual cidade? A gente eu sempre fui no sul, na Nuremberg, né? Em Mosquito. Nuremberg é perto de Munique, né? Entre Frankfurt e Munique. Nuremberg é bem conhecido, acho. Né? Os tribunais, o Nuremberg, depois da Segunda Guerra, eram tudo lá. Né? Quando todos os nazistas foram julgados, né? Eram tudo nessa cidade, Nuremberg. Né? Também É, Nuremberg é a cidade preferida do Hitler. Sei lá. Ele construiu muitos prédios lá de militar, o Hitler, em Nuremberg. Mas meu pai é Nuremberg, ele nasceu lá. Minha mãe também não está em Nuremberg, mas é uma cidade no lado, chama-se Furt, né, como São Paulo e São Bernardo, né, mas a mesma coisa, tipo, né? E lógico, eles voltaram para lá. Meu pai pegou uma municipalidade, ele é pastor, né? E ele pegou um município, não é um município, é uma aldeia mesmo, né? Essa aldeia tinha 380 cidadãos, né? Mas é tudo fechado. O próximo aldeia é 5 quilômetros mais para longe e é tudo campo, tudo rural, né? Só fazendeiros, muitas fazendas, né? Mas na Alemanha esses lugares pequenos têm uma igreja, né? E meu pai estava tomando cuidado dessa igreja, né? Do evangélica do Martin Luther, né? Que eu falei para você antes, do ILCLB, né? A igreja evangélica mais velho. Depois só tinha um cristiano, depois chega o Martin Luther e falou, não queremos mais católicos, né? Nós queremos ficar mais livre do Papa, da Papa, né? Queremos fazer outra igreja e aí se separou, né? O cristiano, né? Se separou em católicos e evangélicos. aham. Isso. E aí meu pai voltou e a gente começou a morarmos lá na Alemanha. Eu fui para a creche, ninguém também entendeu, até hoje eu acho. Mas, né, porque eu falava, lógico, na creche, em 3 de maio, eu falava português, tem que falar português, mas em casa eu falo alemão, então, com 4 anos, 5 anos de idade, eu falei uma mistura de alemão, português, né, e até eu fui na escola com 6 anos, foi como assim, depois você vai ler alemão, escreve alemão, e esqueci tudo português. Tá? Me fala, a Alemanha é um dos países que os brasileiros têm pouca informação sobre a Alemanha. Muitas vezes as informações que nós temos da Alemanha são informações de filmes e alguma matéria de jornal, né? Me fala um pouco como que é a cultura alemã.
por um alemão nato, não como turista. No caso, você era um alemão nato, você não era um turista, um imigrante lá morando na Alemanha. Tipo, um exemplo, um brasileiro é diferente de um brasileiro chegar lá e morar na Alemanha, né? Praticamente, você era um alemão, porque seus pais eram alemães, né? Eram da cidade. Lógico, a cultura eu falei agora porque eu voltei para o Brasil em 2008, mas isso para mais para frente, mas é uma cultura totalmente diferente, né? Aí você tem coisas que você nunca faz, tipo, você vai para você vai para casa de um amigo sem ligar pelo telefone antes ou avisa, não existe na Alemanha, Você né? tem que avisar que você está indo, tem que É, agendar. não agendar, mas você fala, oi, meu amigo, tá em casa? Tô. Tá bom, tô chegando. Tá bom, beleza. Né? Você tem que fazer isso. Se você não faz isso, a cara nem abre a porta para você. Sério, se eu chegar a bater na porta do meu amigo lá, Não tô que em casa, é? não. Eu sabia de nada que quem não abre, não. Né? É. Uma curiosidade alemão, né? Você chega, né, na casa de um alemão, você sempre tem que se avisar, fala, olha, eu tô chegando, tá bom? Tá bom. Né? E também a pontualidade, né? Se você Ah, chega, sim. se você chega 3 horas depois, pode ser a cara já tá saindo, já não quer saber mais de você. Né? Bom, É. e depois nós vamos conversar mais para frente sobre você se adaptar no Brasil depois. Nossa, aqui a pessoa chega direito, bater na porta, oi, Frank, tá em casa? Né? Uma cervejinha, vamos sair um pouco, papa. Né? Lá é muito diferente. O povo é mais, não quer dizer frio, mas o povo está mais reservado, né? É mais Entendi. reservado, né? Eles, né, tipo, você está no ponto de ônibus, aqui no Brasil, eu tô pegando ônibus, graças a Deus eu não preciso pegar ônibus, tenho meu carrinho, né? Mas se o carro está com problema, tem que pegar ônibus, você enrola uma conversa no ponto, ai, aí, tudo bem, e papapá, e o ônibus não chega, e papapá. E na Alemanha, você está esperando no ponto, e a cara fala, oi, que o tempo tá lindo hoje, você fala, ah, é? Ah, é? É. O ônibus, tal ônibus já passou? Não. É. Eles são mais reservados e também a cultura é bem diferente. Quer falar, mas os alemães são muito limpos. Né? Se você joga um cigarro, né, você terminar de fumar, joga na rua, alguém vê, a cara já, né, já vai falar para você, olha, cara, né, paga isso aí, tem um lixeiro, né? Vou jogar no lixeiro, né? Não precisa jogar na rua, né? Eu fiz isso uma vez aqui no Brasil. Eu tava, tava descendo no meu portão, queria pegar o carro, e na frente do portão era uma mulher, e ela joga o papel do gelado, do sorvete, ele chegou ali, entendeu? Joga tudo na rua, na bala, o plástico da bala, joga na rua, a massa, ela pegou o último cigarro, pegou a massa de cigarro, jogou na rua, e aí eu fui lá e falei para ela, e era como um esposo também. Falei para ela, olha, senhora, o lixeira era 3 metros mais para frente, entendeu? Falei para ela, senhora, eu moro aqui, né? Eu não sei, eu nunca vi você, mas aqui tem um lixeira, né? Não precisa jogar na rua, não, né? Quem vai tirar essa sujeira, tia senhora? E aí já o esposo já chegou, você tem um problema? Ele já quer brigar comigo. Eu falei, não, meu Deus do céu. Né? Mas ele já quer brigar mesmo, é verdade. Né? Eu tava ruim, né? Eles acham que você que é o chato, né? Não é chato, mas vocês Não, não, não. não. Você está certo. Você está certo na sua colocação. Mas a pessoa acha que você é um chato, ranzinza, está Ele implicando que jogou um papelzinho no chão. que está procurando problemas, que procurando briga. Não. Eu estou procurando, eu sou o último que
Eu sou pacifista, cara. Na minha música é tudo de paz, tudo de... Né? Eu não quero briga nenhuma. Né? Mas a cara chegou na minha cara feia. Né? Que eu... Você quer o quê? Tá, tá xingando minha mulher o quê? Não tô xingando, né? Mas, lá em É, Brasil, na Alemanha, chega a polícia. Você paga multa. olha, Se está muito ruim, a situação está muito ruim, normalmente sempre se arruma, né? Mas se a cara teimoso, vai chegar a polícia, vai fazer ordem lá, entendeu? É. entendi. Você, então, você foi novo para a Alemanha, e eu tenho uma curiosidade, eu acho que é a curiosidade de muita gente. Você saiu daqui, você falou que estava na creche, você entrou na creche lá. Como que é o sistema da creche lá? Você lembra? Oi, Ayrton, fala a verdade, eu não lembro muito, não, mas a creche, de verdade, é a mesma coisa, né? São as, não, a creche é a mesma coisa. Escola, já a Alemanha, o sistema escolar é um pouquinho diferente, né? Depois Fala, que então, depois que você está na quarta série, né, você pode escolher que você vai no ensino médio, ou você vai no ensino alto, ou você vai ficar no ensino clássico. Ensino clássico, tá, explica para mim o que significa o clássico, o meio e o alto. então, clássico, quer dizer, fundamental, é você faz a sua obrigação como criança, tem que ir para a escola, até você chega a 15 anos, você tem que fazer 9 anos, a série nove, né? Tem até série 8, 9. Né? Depois que você fez a série 9, você pode sair da escola. Não tem mais obrigação. E normalmente você chega lá quando você tem 15 anos. Né? O ensino médio, né? Aí você tem um ano a mais. Né? Mas você tem um ano a mais e você tem mais um idioma, né? Você pode escolher inglês ou francês, né? É já mais avançado e mais fácil para você pegar um eu chamo de clássico agora, né? Mas é fundamental, acho, é fundamental, né? E o meio é bom para você. Na Alemanha é normalmente uh, tudo aluno que sai na série 9 ou no meio e sai no série 10, ele vai entrar numa empresa, faz uma aprendizagem. Essa aprendizagem dura 3 anos e meio. Aí você não ganha muito dinheiro, mas também seu trabalho não pode ser vendido, né? A empresa não pode vender a sua trabalho, você só aprende, você só estuda, de verdade. Tem escola também, né? Por mês tem, eu acho, uma semana escola, tipo, né? Eu tinha 2 semanas, mas cada 2 meses, né? 2 semanas estava na escola, né? 6 semanas estava na empresa, né? Eu também Tá. fiz isso. Mas é como se fosse um estágio, né? Era remunerado ou sem remuneração? Só para estudar mesmo, para aprender. Numerado, mas muito pouco, né? Você pega, tipo, 400 marcos, né? Tá, E o trabalho desse é 2.000 marcos. Então, você pega bem menos, entendeu? tá. Bem, Convertendo para o real, quanto que dá isso daí? tipo, R$ 400, posso Ah, tá. falar. Tá, tudo Bem, bem. tipo assim, né? Aham, O salário mínimo aqui agora é 1.300 e no estagiário, a aprendizagem, você pega 400 por aí. tá, entendi. E mais você só está estudando, entendeu? De Aham, verdade, não muitas empresas usam, né? E vendem as coisas que você faz, mas de verdade é contra a lei. Né? De verdade, tá, você só entendi. empresa para aprender, entendeu? Aham, Depois de entendi. 3 anos e meio, você tem que fazer uma prova e você vai ficar um eletricista, ou você vai ficar um pedreiro, ou você vai ficar um patreiro, ou você vai ficar um motorista. Né? Mas todas as profissões, né, tem esses 3 anos e meio de aprendizagem. Aprendizado. Aprendizagem. Nossa, meu Aham, português é ruim ainda. tranquilo. Né? E, E,
E aí, E tá, eu tem muito o básico, o médio, que você tem uma língua a mais, que aprende uma língua a mais, você falou. E esse daí seria o quarto, que vai para a empresa? E o nível alto aí você vai entrar no colégio, né? Você vai estudar, você se preparar para estudar, né? Você entrar no ginásio, né? Ah, entendi, entendi. Depois você tem que fazer 13 séries, né? 13 séries, depois você faz o abitur e você é o engenheiro, né? Ou você é um médico, né? Ou um doutor, né? Você é um profissional, uma profissão que você tem que estudar, né? Não tipo um mecânico, né? Um mecânico de carro aí, você faz tudo como o fundamental e o ensino médio, né? Né? Eu estava no ginásio, mas eu saí na 10ª série, eu saí e peguei uma aprendizagem no Siemens, né? Na Siemens, aham. Siemens, né? Na verdade, eu não queria, meu irmão estudou, né? Bom, minha irmã não estudou, mas meu irmão estudou mas todos os meus primos, eles todos estudaram, né? Já uma família mais que estuda, né? Mais como fala, sei lá, né? Mas eu falei, não, eu quero estudar, não, eu quero aprender uma coisa prática, né? Como assim, eu entrei numa apreciagem com 16 anos de idade no Siemens, né, para aprender eletricista, né? Tá. Ou eletrônico, de verdade, eletrônico, né? Primeiro 2 anos Uhum. eletricista e o ano e meio, o último, para completar 3 anos e meio, você se virou eu nem sei na português como chama, em alemão chama-se Anlagenelektroniker, né? Anlagegeräteelektroniker, né? Um palavrão, mas é tipo engenheiro de eletrônica, você faz Tá, computação, entendi. Aham. né? Até poder nuclear, a usina nuclear, o Siemens, né, eles estavam construindo até usinas nuclear, o Siemens, né, uma empresa muito grande, muito forte, né, até em Brasília, eles estão em todo mundo, né. Com Sim. certeza você conhece, né, Siemens, né. Saindo do colégio, aí você foi trabalhar onde? Seu primeiro emprego lá, você lembra? Então, eu fiz a aprendizagem, mas também eu não terminei 3 anos e meio. Eu saí. Esse curso que eu fiz, aí você tinha um jeito para fazer uma prova depois de 2 anos e você é eletricista. Então, eu tenho certificado, eu sou eletricista, estou oficial, estou eletricista, estou entendendo sobre o circuito e tudo isso. E eu saí e começou numa empresa, na verdade, numa empresa de montagens. Eu estava viajando, tipo, né? Aí você ganha muito bom, dinheiro muito bom, né? Porque você é profissional já, eletricista, e você está viajando aí, a empresa paga R$ 50 por dia só para, não mais, 50, R$ 200, eu acho, comparativa, né? Eles pagam hotel, eles pagam comida, né? Todas as despesas a empresa pagou para você trabalhar, tipo, eh, alugado, né, emprestado para outra empresa. Faz um serviço, Entendi. né, montagem chama. Prestando serviço lá na outra empresa. Aham. Né, eu fiz isso há 2 anos, depois chegou o militar, né, recebi uma carta do militar. E nessa época era obrigação que você tem que juntar a militar. Ah, tá. Serviço militar, entrar pro exército, né? Isso aí. Né? E eu sempre, meu pai é pastor, eu nunca tenho nada a ver com guerra, né? Eu sempre tinha minhas facas, ainda tenho minhas facas aqui, mas com armas e para matar pessoas não tem cabelo. E nunca falei que eu vou não guerra, e nunca falei que eu vou ficar soldado. E, se você não quer fazer o serviço militar na Alemanha, tem um jeito para evitar isso. Serviço militar era 2 anos. Tá. Você tem que parar de trabalhar por 2 anos. Né? Tipo, eu tenho 20 anos, eu saí depois com 22 anos. Mas eu não quis fazer isso. Agora,
tem uma alternativa que você não quer ir no serviço militar, pode fazer um serviço social. Ah, entendi. Você fica num hospital, você cuida das pessoas doentes, né? Você cuida das pessoas velhas, entendeu? Mas esse serviço era 3 anos. A castigo é o mais humano. Né? Você fica, Gastigo. o castigo, né? Você não quer Sim, militar, tá? sim. Mas tem que fazer o serviço social. Mas era não mais 2 anos, agora são 3 anos. Tá bom. Aham. Eu decidi, eu faço nada disso. Né? Arrumo minha mala, né? E entro no carro e fui para Espanha. Fugir da Ah, Alemanha. foi o quê? Quantos anos você tinha? Tinha 20 anos. 20 anos. Você foi para a Espanha. Para qual lugar da Espanha? Lá no Andalucia, lá no sul, o ponto mais pro Gibraltar. Conhece Gibraltar? Gibraltar é Hum. uma colônia da Inglaterra. O ponto mais perto da África. Né? Você tem 15 quilômetros e você chega no África, no Marrocos. Ah, vou pesquisar isso daí. Qual que é o nome? Gibraltar. Gibraltar? Gibraltar. G-I, Ah, né? Gibraltar. Já ouvi falar, já. É. Né? No território espanhol, mas não é espanhol, é inglês. Né? Ah, Os tá. ingleses, os ingleses na estrada, né? Tem a estrada Gibraltar. É um ponto militar também, porque eles controlam tudo que entra no mar Mediterrâneo. Os ingleses controlam que entra no Atlântico, né? Tá. Né? Eles têm tudo aqui, né? Eles controlam aqui. Mas você Né? conhecia alguém lá? Você conhecia alguém em Gibraltar? Você conhecia alguém lá ou você só pegou assim e foi embora? Não, então, eu tinha um coleguinho lá na Alemanha, no Siemens, né? De verdade, estamos três, né? O Alexandre, eu e o René, chama ele. E eles também estão meio loucos como eu, né? E eles sempre queriam fugir, sair da Alemanha. E o René, ele foi 3 meses antes, ele já, ele já foi para lá. Tá. Né? Eu falei com ele no telefone. De verdade, eu queria, né, ir para Gibraltar, aí pegar um ferry boat, vai para Marrocos, vai até Free, em Senegal, pega lá mais um ferry boat para o Brasil, porque eu sempre queria voltar para o Brasil. Sempre. Né? Aham. Durante toda a minha vida, né, com 18 anos, 20 anos, 30 anos, eu queria voltar para o Brasil. Eu consegui com 40 anos de idade, né, voltar. Né? Todo mundo fala, eu tô louco, você vai no... Não, mas eu não preciso de dinheiro, eu preciso gostar onde eu vivo, entendeu? Sim. Eu preciso mar, eu preciso areia, eu preciso praia, eu preciso calor, eu não aguento mais frio, não aguento mais neve tudo bem, esquiar e tudo ótimo, beleza, crianças gostam, mas 6 meses por ano, 7 meses frio e você tem nem 3 meses por ano você tem calor. Agora está morrendo, o povo está morrendo de calor agora em Alemanha. Agora Sério? mesmo. Ah, então me fala do clima lá, como que é? Tá frio, né? Tá frio e você só começou, o calor começou junho, julho, agosto. três São três meses. meses, 3 meses de calor. 30 graus, 35 graus, 40 graus, até chega Nossa, ali. quente, quente mesmo. Mas só 3 meses. Depois voltar e no inverno, né, janeiro, eu já viveu no janeiro, eu já vivia com 30 graus menos, Nossa, nem tem noção do que é isso. -30? menos 30 graus. Né, Congela tudo, congela água, congela tudo. você cuspia na rua, fora, até o cuspe chega na rua, tá chegado já. Cara, que incrível. Mas são os recortes também, mas eu vivi isso, né, 30 graus, né, é o máximo que eu vivi, tipo, né, é muito frio, muito. Mas lá tudo é preparado para a pessoa viver nesse inverno, né? As casas são adaptadas, como todo mundo já está preparado porque mora lá, já tudo preparado para enfrentar isso. Né? Todo casa tem aquecedor, chega.
chega outono, ele já liga o aquecedor, dentro da casa sempre tem 18 ou 20 graus, né? Sempre da temporada. Né? Fora da frio, né? Você chega em casa, você tira a blusa, né? E aí tá bom, né? Mas E como que funciona a questão do trabalho, né, cara? Porque trabalhar lá de fora com -1, -5 é complicado, né? Trabalho externo. bom, aqui no Brasil, né, quando está chovendo um pouquinho, a pessoa já não vai mais para trabalhar, fala, não conseguiu, tá na ilha, não conseguiu sair, né, que você quer, encaminhando? Né, não conseguiu sair, né, imagina tem neve, aí não tem jeito mesmo para sair. A rua tá gelada, né, não chegou o carro que joga sal em cima da rua para tirar o gelo, você não dá para dirigir, você perdeu o controle do volante na hora, entendeu? Eu já tinha um acidente, eu coloquei um carro meu no teto uma vez, porque eu cheguei numa curva com 60, estava tudo congelado, não consigo controlar e não pegar a curva, fui lá na frente. Carro total, né? Queima Caramba, que total. interessante, cara. É. Então, mas E mesmo assim, mas os trabalhos de rua externo para tudo, porque a pessoa não para consegue trabalhar. os pedreiros, eletricista, que você trabalha num prédio, fazer um prédio novo, tipo, tem pausa. Tem pausa quando tá, tipo, dezembro até fevereiro, 3 meses, você recebe a empresa, mas você não vai trabalhar. Ah, não, você recebe da empresa. Você recebe, Ah, tá, entendi. você recebe, Não é por dia trabalhado. Você vai trabalhar, você não ganha, não é assim, né? é, se você recebe 80%, mas não dá para trabalhar, você com 10 graus, ou 5 graus já começou, acho, não, com 10 graus menos, você não consigo mais trabalhar com cabo no eletricista. O cabo quebra, Entendi. quebra. Não dá para colocar um cabo, entendeu? Nesse frio, né? Aí as pessoas, as empresas deixam você. Eu olhei também, né? Eu olhei também, né? E você só quando chega mais temperatura para trabalhar você vai voltar ao trabalho. Né? Eu sei, Entendi. eu estava trabalhando fora, né? Aí não tinha janelas, entendeu? E quando tem 10 graus e você está num prédio sem janelas, você tem um frio pra caramba, entendeu? Eu Aí imagino. você mexer nos dedos para trabalhar com ferramentas, sabia? Não tem, não tem, né? As Então, empresas, a coisa, você trabalha, fica dentro, né? Você fica dentro, aí eles sempre arrumam também uma coisa, se não tem, você vai ficar em casa, você tá, vai ficar. entendi. Sim, entendi. Não. E aí, você, 20 anos, foi lá para Gibraltar. E Gibraltar, chegou lá, você foi para casa desse seu amigo, que você falou que você conheceu na Siemens? Meu amigo, ele foi lá, pegou uma inglesa, uma namoradinha lá, morava com ela. Eu cheguei lá e primeira semana estava morando no carro, né? E depois ele também é eletricista, né? Ele fez a aprendizagem no Siemens comigo também. E a gente começamos a trabalhar, né? Tipo freelancer em Gibraltar. Em Gibraltar tem muitas lojas dos índios da Índia, né? E eles sempre procuraram uma. Eu peguei um serviço, a cara tinha 1.000 isqueiros eletrônicos, mas tudo com um erro. Né? Ele pagou 10 libras, aqui tinha 10 libras da Inglaterra, porque ali tem. Bom, Gibraltar tem o próprio dinheiro, Tá. mas a rainha era a Elizabeth. A rainha, bom, agora é o Charles, né? Porque a Sim. rainha faleceu ano passado, né? Mas é, na moeda deles, na cédula, nas notas, libras, né? São libras. Né? Também não tem euro, né? É tudo libras, né? E aí, a cara, eu peguei um serviço aí, demorou 2 meses, está todo dia, 8 horas, tô só abrindo isqueiros eletrônicos, né? Com padaria, eles têm padaria, tudo, né? E Uhum. arruma isso, né?
E é isso, são essas atividades são picos, né? Eu estava trabalhando também numa empresa, empresas, eletricidade, fizemos prédios grandes também, né? O warehouse do Gibraltar, do Marks and Spencer, né? Tipo, uma loja, tipo, americanas, o Havan, né? Eles fizeram um warehouse em Gibraltar, a gente fez a eletricidade nessa, Ah, né? bacana. Ganhamos muito bom, E né? vo- E vo- em Gibraltar a gente trabalhamos e moramos na Espanha, né? Ah, Todo entendi. dia Vocês trabalhavam de Gibraltar e vocês moravam na Espanha. Espanha, porque ali muito mais parado o aluguel e tudo, né? Em Gibraltar é tudo caro, tudo inglês, patrão inglês, inglês é muito caro, né? E, mas Você estranhou muito a cultura, a comida da Alemanha lá para Gibraltar, para Espanha? não, eu estava jovem, Ayrton, né? Tinha outros focos, né? Meninas, né? E festa, né? Tinha esses focos. Eu não tava ligado. Até verdade, nunca tô ligado muito no comida, né? E só agora eu tô tá numa saudade da comida alemã agora. Esses 15 anos no Brasil, desde 2008, e nossa, na Alemanha tem uma cozinha maravilhosa, É. né? Tem salsicha especial, salsichas brancas que você não acha no Brasil. Tem um tipo de mostarda doce que você não acha no Brasil. E tem muitas coisas muito gostosas, né, que no Brasil não tem, né, infelizmente. Sempre quando em março fui de novo e nossa, eu estava comendo só coisas alemãs, né? Esses bolinhos de batatas, né, que tem pão dourado no meio, né? Você come com molho, né? Qual que é o nome? Pão e Klöße, né? É uma bolinha de batata, né? É feito de batata e dentro você tem um torrada de pãozinho e você come com carne, né? Com carne pernil, com carne, né? Mas sempre tem molho. Essas coisas os brasileiros não sabem fazer, né? Não sei, né? Também os pão, né? Aqui eu vou embaixo na padaria, aí você só tem uma escola. Você tem pão francês. Nada, entendeu? Você quer Aham. um pãozinho integral, quer um pãozinho de queijo, um pãozinho de trigo especial, não tem. A gente só tem pãozinho de francês, tá? Né? E lá na Alemanha, você chega na padaria, você tem 20 pãozinhos diferentes para escolher. Ah, hoje eu vou levar ele. Ah, hoje eu vou levar ele. Ah, é muito, muito gostoso, né? Isso, eu tenho saudade um pouquinho, né, da Alemanha, mas o Brasil também tem suas coisas boas, né, churrasco, né, e aí... Hum. Né? Você ficou lá na Espanha trabalhando em Gibraltar até quando? Então, eu fui lá 2 anos depois, 1 ano e meio, acho. Depois eu estava tirando férias, porque eu estava trabalhando com Brandon Roach Sons, chama-se a empresa, da Irlândia. E eu estava trabalhando 1 ano e a cara falou, bom, você tem o direito para pegar 1 mês de férias. Eu falei, ixi, que legal, né? Peguei minha namorada, nesse dia, peguei a irmã da minha namorada e ela era sapatona, ela tinha uma namoradinha, mas nós três, né, pegamos no carro e queremos ir para Inglaterra, Aham. porque são inglesas, né? Os dois irmãos eram inglesas, a Jackie, minha não esposa, não, minha namorada, e a irmã dela, e a namorada dela era da França, ela é francesa. Então, o plano era, vamos para Paris primeiro, né, da Bárbara, visitamos o parentes da Bárbara e depois vamos voltar, pegar ferry boat e vamos de carro para Inglaterra, né? E infelizmente meu carro quebrou no Paris, né? Tava sem freio e eu deixei a Bárbara, ela queria dar uma volta. Falei, mas menina, você não sabe dirigir, você não tem carteira, se aconteceu uma. Ah, eu não faço nada. Não sabe. E aconteceu, ela pegou uma cerca do vizinho, ela buf,
acabou o cerca, é carro completo, ruim, né? Muito dinheiro para recuperar ele, o carro já era velho, então vendi Vocês o ficaram sem carro, carro. não, vendi o carro para pegar 2 bilhetes para Bristol, para Inglaterra, né? Porque as 2 meninas, eles ficaram no Paris, eles ficaram lá, e eles falaram, não, vamos economizar dinheiro, depois vamos também, vamos para Inglaterra, mas né, para vocês primeiro vão vocês dois. Então, eu fui lá na Inglaterra e o tempo estava correndo, já passou o mês. Eu falei, nossa, tem que voltar, meu chefe vai ficar brava. Quando eu não voltei, só tira um mês de férias, não, né, tem que voltar, mas não tem jeito, tá sem dinheiro, o carro quebrou, tudo estava ruim. Estava na Inglaterra, bom, vou fazer, tinha 22 anos, né? Procurar emprego, né? Na Inglaterra. Inglaterra era bom, porque o governo pagou tudo. Ele pagou apartamento para mim, ele pagou despesas, ele me deu 400 libras por mês. Eu nunca trabalhei na Inglaterra, mas eles pagaram para mim. Como assim? Que ano que foi isso daí? Que ano que foi isso daí? Esse foi 89, 80, não, 80, 80, 91, 91, aí, antes da Europa, comunidade da Europa, antes do euro, né? Ah, Mas até hoje, se você era da Europa, eu acho até o brasileiro vai pegar. Se você chega legal na Inglaterra e você vai no prefeitura e você quer, você fala, oi, estou aqui, estou sem grana, estou sem nada, e você vai receber, eles pagam para você um apartamento barato, um auxílio. auxílio, e dinheirinho para você pode comprar roupas, comida e que você precisa para fazer a vida, né? Ah, mas temporário, isso aí é temporário durante um período ou como que funciona? Sem termo, sem limite, né? Você tem que procurar, você tem que procurar emprego, né? Eu procurei, eu mandei currículo em várias empresas, mas nesse tempo, a Inglaterra está na recessão, Tá. né? Tinha muito desempregados, né? Até os ingleses mesmo não conseguiram achar trabalho. Chegou no tempo tudo errado, porque a Inglaterra estava, o livro está perdendo de valor, a economia era indo para baixo da Inglaterra, entendeu? Né? Até né, tinha Siemens, né? Eu tinha muito bom, né? Falava inglês perfeito, fluente, tudo, mas não achei nada, né? E 3 meses depois, 4 meses depois, minha namorada se separou de mim, a inglesa. Já não quer mais, já na primeira semana. Não, então, Tá? aquele emprego que você tinha lá, você abandonou. Em Gibraltar, né? Quando eu voltei para Gibraltar, né, foi na empresa e o Brandon falou, ai, alemão, 4 meio ano depois você quer seu emprego. Você Você não, ficou, então, você ficou quanto tempo na Inglaterra? meio ano, umas 5 meses, né? Tipo assim, Tá. né? E voltei com o avião. Nossa, no aeroporto nem tinha o bilhete. Eu calculei tudo, né? Porque não tinha dinheiro nada. Só que eu ganhei da governo, mas era muito pouco, né? Bom, dá para sair no fim de semana para pegar uma cervejinha, mas você vivia muito com nada. Não tinha carro, não tinha nada, entendeu? Graças a Deus, o hostel que eu tava, essa velha, ele cozinhou, lavou roupas, lavou tudo, né? Tava tudo incluído. Ele tinha não, 3 pessoas morando nessa casa, né? E você tem um quarto para você, mas tem cozinha e sala para você jantar juntos. E meio-dia tinha almoço, né? 5 horas tinha jantar, né? Você tem que aparecer. Se você não aparecer, você vai perder, né? Aham. Mas tudo incluído, tudo incluído. Eu acho que eu paguei 200 libras nessa época, não lembro mais, por aí. Né? O governo pagou tudo. Né? O município lá chama-se Worcester, era Great Malvern, lá no meio da Inglaterra, e eles pagaram tudo para você. Né? Mas não dá para fazer uma vida como assim, né? Então Sim. tinha muito sorte,
Tinha muita sorte. Um dia chegou um cheque pelo correio da minha empresa na Alemanha que eu trabalhei, porque a última empresa que eu trabalhei na Alemanha, até eu fugir do militar e fui para Gibraltar, eu não tenho notícia, entendeu? Tá. Um dia, outro dia, eu saí da empresa e fui embora. Ninguém sabia onde estou, ninguém sabia. Eu estava com medo que o militar vai me Sim, procurar. sim, sim, tinha que prender. Então, por isso eu falei para ninguém, são meus melhores amigos. E E essa empresa você sempre recebe depois. Você trabalha um mês, depois você recebe. Entendeu? E então, eu saí, mas eu não recebi os 3 semanas, eu trabalhei de verdade e não recebi. E essa empresa era muito pequena, é uma família também, eletricista, manutenção de aparelhos domésticos, lavadoras, geladeiras, eu fazia lá, tudo para o militar dos Estados Unidos, era uma do militar dos Estados Unidos, e esse meu chefe lá, o Robert, chama-se ele, e, e ele me achou endereço na Inglaterra. Então, isso aí eu fiquei interessante. Como que ele te achou, né? Eu não tenho ideia como, mas eu acho que meus pais, né? Porque minha mãe sabia, eu acho que Ah, sou pobre, sim. eu nunca descobri como, mas um dia eu abri uma carta, nossa, um cheque de 300 marcos, né? E a cara, ele tava como, ele falou, não, eu tô te vendo 3 semanas de serviço de você, e aqui é. Normalmente ele não precisa pagar nada para mim, porque eu saí, sem notícia, sem aviso, entendeu? Isso aí foi o quê? 6 meses depois? É, tipo 6 meses depois. Não, mais, Mais? mais. Esse já foi quase 2 anos depois. Ah, quase Entendeu? 2 anos, né? Porque você foi para a Espanha, depois você. Ah, tá. Depois você foi para a Inglaterra, certo. Isso aí você já estava 6 meses na Inglaterra, fora. Verdade. Recebi essa carta e aí, uau, né? Eu tenho bilhete para Gibraltar, para voltar. Né? Já fui na estação de trem, perguntei quanto é o bilhete para Londres, né? Para Heathrow, para aeroporto. Né? O bilhete ali, 60 libras, né? Tá bom, já busquei. Na internet não tinha não, mas foi numa loja de viagens, né? E nessa época tinha lojas de viagens, Aham, sim. né? Onde você compra viagem. Foi nessa loja lá em Great Malvern. Perguntei quanto é um voo de Londres para Gibraltar. E ele falou, o voo é 180 libras, ou não lembro mais por aí, né? E contei, né? E, eu tenho tudo, né? Foi lá no estação, né? Falei tudo também, fugiu de novo. Eu nem falei para a dona da casa que eu tá saindo só. O quarto tava vazio. Nossa, cadê a cara? Né? Vazio, ele foi. Tava devendo também um aluguel, um mês de aluguel, né? Não vê, né? O que você faz, né? E foi na estação de trem, comprou bilhete, já era 10 libras a mais, que não estava na calcula. Oxi, né? Vamos ver, né? Que tava certo para pegar um bilhete para Gibraltar no aeroporto. Chega no aeroporto, ixi, faltava 40, 40 libras para o bilhete. Nossa, comecei a estudar as pessoas que vão no gate para, né? E perguntei a cara, olha, você vai a Gibraltar? Ele falou, sim, vou para Gibraltar. Dá para você me prestar 40 libras, que em Gibraltar eu pago de volta para você. E a cara era rico, né? Ele falou, tá bom, filho, tá bom, vou tomar, pega 50 libras, você precisa um dinheirinho também e sei dá para você. Procura-me em Gibraltar e me paga, mas você não esqueça a cabeça, tá? Ai, que beleza. Né? Fui no avião, né? Sentou no Gibraltar. Tinha um apartamento lá também, né? Tinha alugado um apartamento. A dona era uma namorada do meu amigo, um austriano, da Áustria, né? O Thomas, chamou ele. Ele foi namorando uma espanhola e ela tá, ele estava com um irmão, mas os pais faleceram e ela tinha 2 casas e ele me alugou a outra casa, né? Bem baratinho. Mas quando chegou lá, é, lógico, 4 ou 5 meses depois, né, a casa já era, né? Eu ainda tinha a chave, entrou na casa, mas, nossa, é tudo diferente. Roupas diferentes, né? Veio minhas roupas, ele deixou tudo no quintal,
né? A chuva pega tudo estragou, tudo amorfou, tudo, perdi tudo, cara. Né? Bom, fui no inverno também, tinha tempo de chuva, lá em Gibraltar também tem muita chuva. Procurei mais emprego e começar de novo. E aí conhecia uma moça onde trabalhar numa escritório. Eu comecei a trabalhar para os judeus, né? Chama-se Marashi, né? Marathi Co, né? Uma família bem velha da Gibraltar, que mais ou menos pertence à metade do Gibraltar. Né? Tá cheio de dinheiro. E comecei a trabalhar para ele, e ele me deu um carro, né? Ele comprou 8 Monzas, ele comprou 8 Monzas, ele advocacia, tudo advogados. Os 5 filhos dele, advogado, o velho advogado. E uma vez ele importou 5 Chevrolet Monzas do Inglaterra, e ele deixou. Ele deixou lá no quintal, chuva pegou, o vidro quebrou, e eu perguntei a ele, oi, o que ele está fazendo com esse carro aqui? Ele anda? Ele falou, ele anda sim. Tem documento e tudo legal, né? Comprei com um lote de 8, mas o único que restou aqui, mas ele faltava trabalhar, né? Tem que arrumar ele. Eu perguntei, quando você quer para ele, então? Né? Porque sem carro eu não consigo viver sem carro, né? E ele falou, olha, filho, você trabalha 2 dias de graça para mim, eu quero o teu, tá? Uau, lógico, vamos nessa. Trabalhei 2 dias de graça para ele, depois ele me mandou documento, eu tava com carro, né? Comprei pneu, né? Faltava uma coisa no motor, eu acho tipo radiador, uma coisa aí, peguei, comprei, paguei seguro e tava com o carro, não, uma felicidade de novo. O carro tava com o volante inglesa, o volante era no outro lado. É Entendi. muito engraçadinho esse carro, perdi, né? Eu adorei, né? Né? Como o volante no outro lado lá. Muito engraçado. E aí trabalhei um ano e meio, e aí durante esse tempo, quando eu tava arrumando eletricista, né? E era como um amigo, um inglês, o Bernie, chama-se um velho, que ele fez o pedreiro, né? E eu, eletricista, estamos tomando cuidado dos escritórios dessa advocacia. Né? Como falei, 5 filhos, todo filho tem um próprio escritório, todo escritório tem 5 advogados, né? Ele tem empresa no todo mundo, essas empresas de correio, não era uma empresa de verdade, é só um nome, entendeu? Coisas judeus, né? Essas coisas que lavam dinheiro, tipo, né? Mas tudo bem, para mim não interessa, né? Me pagou tudo certo, né? E aí tinha uma secretária, né? A Su chama-se ela, Susan. Eu comecei, né? Comecei a sair com ela. Ela era a filha do cuidador do, como chama? O farol do Gibraltar, sabe? O luz grande para avisar Sim, farol, do farol. Aham. farol, né? O cuidador do farol, né? Eu casei essa menina, né? Ela estamos meio ano juntos e ela queria sair da Gibraltar, era inglesa, né? Mas Gibraltar é um lugar, eles falam espanhol e inglês, né? Né? Tudo misturado, né? Tem os inhabitantes, os cidadãos gibralteses, chama-se, que não são ingleses, os ingleses são os dominantes, né? Os mestres. E, bom, estamos saindo e a menina pediu para mim, oi, Frank, não quer voltar para a Alemanha? Eu falei, uau, sério, você quer voltar para a Alemanha? Mas eu gosto da praia aqui, eu gosto de morar. Moramos na casa do pai dela, lá no final, dá para ver Marrocos, todo dia, dá para ver Marrocos, entendeu? Aham. E, não, eu quero sair da Gibraltar, muito ruim, muito. Fala a verdade, em Gibraltar todo mundo conhecia o outro, porque 30 mil pessoas, pessoas que moram ali, Gibraltar, é muito pouco, né? Como um município bem pequenininho, como aqui em Mongaguá, né? Como eu Aham. moro agora. Né? Como 3 de maio, onde nasceu, né? 30 mil pessoas, aí todo mundo sabe que o outro faz, mais ou menos, né?
todo mundo se conhece, essa família aqui, essa cara aqui, né? Então, bom, acabei o apartamento de novo, né? Coloquei tudo no carro, né? E a gente fomos para a Alemanha, né? Três dias de viagem de carro, 3.000 quilômetros, mais ou menos, 2.500 quilômetros. Eu já fiz mais várias vezes, nessa época, já fiz 2 vezes, né, de carro, né, da Aham. Alemanha, né, são 3 dias de viagens, né, de pista, né, só pista, pista, pista. E chegamos lá na Alemanha em 1905, 1905, né? 85? 95, 95, 1995, né? Chegamos lá, foi para casa da minha mãe, porque ela sempre me ajuda, sempre me apoia, né? E aí tem lugar, podemos morar lá no... Meu pai se separou nessa época, nem estava com espaço, e foi na minha mãe, ficamos lá no porão, 2 semanas já depois achamos um apartamento, mudamos para o apartamento, e já um mês depois achei um trabalho no BMW, né? Começou para não é BMW direito, mas era um fornecedor de BMW, né? Fazer peças de automóvel, né? De carro, né? Aham, sim. Tudo essas peças de madeira dentro dos carros de luxo, né? Tem essas coisas, pedaços de madeira, né? Nos portas, lá Sim. no painel. A gente fez, né? Eu, Só uma dúvida. E o ah, exército? Você ficou com medo de voltar e o exército te achar? Então, já era, porque a Alemanha só tem 4 anos. Se você fugiu por 4 anos, depois de 4 anos eles não pegam mais você. Tá, entendi. Não é como no Brasil. No Brasil é 45 anos de idade, eles ainda pegam você. Eu tinha fazer, quando eu voltei no Brasil, eu tinha chorar na bandeja, né, canta o hino da brasileiro, lá onde, acho, 500 jovens eram lá, né, e fazer alistamento, como fala, alistamentação, né, ali, Isso, alistamento. alistamento, né, isso aí, né. E não, na Alemanha, 4 anos depois, eles não, ninguém queria mais de mim, entendeu? Uhum, sim. Né? Começou nessa empresa, trabalhei lá, eu tinha muito dívida, porque fiz besteira, sabe? Quando eu saí do Siemens, né, eu não comecei a trabalhar direito como montagem. Eu estava meio ano vagabundando, né? Com 18 anos, né, saí da empresa, da aprendizagem, e o banco, né, quando você vira 18 anos na Alemanha, o banco se ofereceram muitas coisas, crédito, empréstimo. Você quer abrir uma conta, você chegou na idade, né, 18 anos, né, aí não precisa mais a assinatura do pai, entendeu? Aí você pode fazer tudo sozinho. E peguei um banco e esses dias não existe cartão, Visa, Mastercard, não existe, mas Sim, sim, existiram sim. cheques, entendeu? Sim. Eram cheques, né? E bom, o banco me perguntei, você quer cheque? Falei, que cheque? É cheque, você não precisa pagar dinheiro, você joga ali 300 marcos, dá para a loja e pago, entendeu? Depois a gente desconta da conta. Falei, tá bom, tá bom. Uh, 10 cheques, tá bom. O banco fez um erro, me mandou 20 cheques. 20. Então, nessa época eu tinha uma namorada em Itália, uma italiana, na ilha Sardenha. Sardenha. Eu fui lá com 15 anos, com 13 anos, meus pais fizemos férias lá, um mês, né? Alemanha patrão, Alemanha você trabalha, mas um mês, né, do ano você sai para tirar férias, né? E minha família, meus pais sempre foram para a Suécia antes e depois foram para o sul, né? Não para o norte, essa vez foram para o sul, para a Itália, para Sardenha, Sardenha, uma ilha, né? Tem 2 ilhas no Mediterrâneo, o Córcega que é francês, e embaixo é Sardenha, que é uma Tá. ilha no lado da Itália, né? Mas é uma ilha, é fora da Itália, né? E me apaixonei lá com uma menina, nossa, gostosa, uma morena, lógico, né? E
Ficava lá 4 meses, 5 meses, gastei os 20 cheques, né? Vagabundando, né? Gastei os 20 cheques, né? Vivendo lá na Itália, meio ano quase. Voltei para a Alemanha e o banco já entrou as cartas do banco, né? Olha, né? Opa, né? Chegou mais um cheque, chegou mais, você tem que pagar, né? Agora, né? Acumulam, né? Cada cheque tem 400 marcos. 400 marcos. Então, 20 cheques eu tinha 8.000 marcos de dívida que eu tenho que pagar, o banco quer. Ali eles não funcionam como no Brasil, não. Eles sabem onde você mora, entendeu? São radicais. Esse foi outra oração, da verdade, né? Além do militar, porque eu fugi da Alemanha. Eu não queria pagar esses 8.000 marcos, né? Porque, né, o militar era junto, então eu saí da Alemanha, fugi para, lógico, evitar pagar o banco e evitar para o militar. Mas a acordo era ruim, né? Quando voltei, falei depois de Gibraltar, 1995, voltei para a Alemanha. E na Alemanha é obrigação, se você tem que se registrar no município, entendeu? Como fala aí? Você tem um apartamento, você tem ir na prefeitura, fala, olha, eu estou morando aqui, Ah, entendi. Ah, interessante. entendeu? Se você entra num apartamento e você não vai na prefeitura, se a prefeitura, eles ficam sabendo que você mora aqui e você não se registrou, você paga multa, entendeu? Entendi. Ou você tá, tipo, sem casa, você tá na rua, entendeu? Você é, tipo, uma pessoa na rua, se trata, né? E, lógico que eu tinha me registrar e já um mês depois que eu me registrei, todo mundo sabe que eu voltei para a Alemanha, já chegou a primeira carta do banco. Olha, filho, agora não são mais 8.000 reais, 8.000 marcos, não, agora são 40.000 marcos, juros, juros, juros. Nossa! Tava, né? Tava como assim, né? E a Alemanha como assim? Você não tem jeito para fugir dos seus dívidas do banco, né? Você tem que pagar seus dívidas, senão eles batem na tua porta e pegam tudo que tem valor, né? Até você paga a sua dívida, entendeu? Aham. E eu estava trabalhando muito bem, né? Essas peças de BMW, né? Que eu fiz, ganhei muito bem. Eu trabalhei em 3 turmas, né? Tipo, uma turma 6 da manhã até as 2 da tarde. Semana que vem, 2 da tarde até as 10 da noite. E a terceira semana, 10 da noite até as 6 da manhã, durante a noite. Né? E aí você ganha muito dinheiro. Né? Ganhava muito dinheiro. E o banco fez a calculação. Eles falaram: se eu pago 500 marcos por mês, 5 anos, sua dívida de 40.000 marcos é liquidada. Tá. Eu entrei nesse acordo e eu consegui. Eu trabalhei 6 anos ainda nessa empresa, né? Paguei tudo, não tem mais nada na Alemanha para pagar, paguei tudo minha dívida, nem peguei mais, estava livre, me livrei, né? Depois eu saí dessa empresa porque era coisa bem chato. Eu comecei faz um curso de um ano, multimídia, computação, né? O governo pagou porque eu tinha um problema com uma alergia nas mãos nesse dia. Eu não, eu tava eu fiz fresagens. Na fresagem aí sempre tem poeira. E essa poeira me passou alergia. Algumas vezes meus dedos estavam tudo inchado. O dedo estava dobro, né? Tudo inchado. Fui no médico e ele falou, não, esse não é doença, não. Esse é alergia do seu serviço. Você não pode trabalhar mais isso, não. Ah, entendi. E aí pegou o seguro e eles pagaram um curso, como falei, para um ano, multimídia, computação, que eu fiz. E esse ano eu estava fazendo isso 8 horas integral, entendeu? Todo dia na escola, né? Os últimos 3 meses desse ano foi prática, que eu peguei uma empresa, né? Uma empresa de computação que eu fiz o prático 3 meses depois. Eu tenho meu diploma, sou
especialista em computação, né? Multimídia, Ah, né? sim. Marketing, né? Que eu trabalhando ainda hoje, né? E aí eu fiz minha própria empresa, né? Começou a fazer minha empresa, Faça Américo, All Round, né? Chamei minha empresa e eu peguei bons serviços que eu ganhei muito dinheiro, ganhei, se conta agora, é 700 euros por semana, 600 euros são quase 3 mil reais por semana, eu ganhei no último 2008, né? 2007. E eu tinha, nossa, eu comprei um Mercedes, né? E a empresa também, não é o seguro, não é a empresa, é o seguro, ele me deu de recompensa, ele me deram 12 mil euros. Uma vez cai na minha conta, nunca tive 12 mil euros uma vez na minha conta entrada. Nossa, tô feliz sobre o mundo, né? Né, aí fez a minha empresa, mas sempre está trabalhando durante toda essa época, né? Eu quero ir para o Brasil. Eu quero voltar para o Brasil. No meu apartamento era tudo verde, todo mundo que chega na Alemanha no meu apartamento, ele falou, nossa, parece mato. O apartamento está cheio de plantas. Você entra tudo verde. Só plantas tinha, né? Tudo na selvagem, né? Tudo plantas no apartamento. Tinha 2 aquários, 2 tanques, peixe, de discos, grande, 250 litros, né? 3 gatos. Era tipo tropical, né? Todo mundo que entrar aqui, nossa, parece que estou no Brasil, né? E Pandemia. você saiu novo do Brasil e você queria voltar. Você nem lembrava mais, mas você queria voltar para o Brasil. É. Com 3 anos e meio, 4 anos, você não se lembra o que ia acontecer lá no Brasil, né? Só algumas Mas coisas, é mesmo assim mas que você queria voltar para o Brasil. sempre queria voltar para o Brasil. Eu sempre, né, cada 4 anos, eu fui no consulado no Munique renovar meu passaporte brasileiro, né? Sempre tinha passaporte brasileiro. Meu irmão não foi. Ele também nasceu no Brasil, mas ele deixa enrolar. Ele não queria saber. Ele não fala português. Hoje em dia, ele tem casa lá na Alemanha agora. Está casado, muito bem. Ele é músico profissional. Ele é o melhor baixista do mundo, do Alemanha. Olha que Baixo, bacana. Pô, depois você passa o nome dele para eu pesquisar. claro. Ah, ele é muito craque, né? Estudou, ele estudou baixo e ele é um dos melhores baixistas agora. Todo mundo quer, né, ser uma banda, né? E o baixista está doente. A banda precisa recuperar para ter um show. Meu irmão entra, né, e faz o pote do baixista, né? Legal, bacana. É. E bom, né? E eu tava com um apartamento de luxo, tinha um penthouse lá em cima com 90 metros de quadrado, sacada grande e tudo, Mercedes na garagem. Mas eu quero voltar para o Brasil, né? E eu fiz, né? Que ano que Eu foi isso? foi 2008, né? 2007, né? 2007 eu comecei a planejar tudo já. E em fevereiro de 2008 eu tinha o bilhete para Bahia, Salvador, eu fui, né? E você Foi estava um com essa moça aí? Você estava com aquela moça que veio com você? Não, não, não. Para a Alemanha? Não. Aí, Eu casei do Farol, né? Do sim. Gibraltar, a essa menina. Eu casei ela, mas depois de 2 anos ela queria uma relação aberta. Relação aberta não existe comigo, não. Eu te amo, menina. Se você quer transar com outro homem, não é minha praia, não, cara. Entendeu? E separou. Mandei ela embora, foi. Né? E em 2007, eu tinha uma brasileira que estava morando na minha casa, eu apoiou ela, eu ajudei ela. Ela se divorciou a hora ceia, na Natal, conhecia ninguém, já era uma senhora de 60 anos. Entendeu? Ajudei ela. Ele tinha uma amiga, minha esposa agora, ela está aí agora, né? Ela tá assistindo um curso lá no quarto, por isso ela não apareceu aqui, mas... 2008
pela internet ainda, né? Só pela internet, ela me introduziu, oi, é a Kátia, oi, tá tudo bem, é moreninha, né? Ela, né, gostaria, né, de rolar uma coisa com alemão, né, sei lá. E a gente estamos ainda juntos, né, 15 anos agora, já separamos 3 vezes, mas sempre voltamos, tudo bem, a gente está feito pra gente, né? Não tem jeito, né? E 2008, 2007 fez os planos, 2000, né, terminou apartamento, eu estava começando apartamento 10 anos, eu tinha um meio ano para sair do apartamento. Na Alemanha, se você está um apartamento, porque você quer sair ou terminar o contrato, você tem que avisar 3 meses antes, entendeu? Ah, entendi. Cada 2 anos cresce mais um ano, então eu estava nos 6 meses, né? Então eu tinha que pagar 6 meses, mas eu arrumei isso, né? Tranquilo. E então, 2000, antes do carnaval, fevereiro de 2008, comprei o bilhete para. O mais barato tinha para Salvador da Bahia, né? Fui lá, eu tinha ido para São Paulo, né? Fui lá, comprei um bilhete para São Paulo. Continua, a Kátia já me pegou do aeroporto, me deixou esperar a Ah, noite tá, inteira. você já encontrou com ela lá, entendi. Né? Me deixou esperar a noite inteira, mas tudo bem. Cheguei ali meia-noite, ela chegou madrugada, mas tudo bem. Né? E aí começou a história no Brasil, né? Cheguei no Brasil, tinha dinheiro economizado, deu para viver tranquilo, né? Peguei um apartamento direito na praia, né? Meu sonho, né? Abri a porta e já entra nos pés na areia, né? E dá um banho de mar, né? Meu sonho, Então né? você chegou em São Paulo ou foi em Salvador? Não, em São Paulo, só um dia em São Paulo no aeroporto para Ah, pegar tá. o. Ah, você deixou descer no aeroporto de São Paulo, mas você já foi para Isso, Salvador. Ah, tá. né? Foi do Bahia, depois para São Paulo, né? Para Guarulhos e depois para o litoral, né? Para o Praia Grande. Ah, daí você foi morar na Praia Grande. Isso, né? Ela É, morava em Praia Grande, né? Eu fui para Praia Grande, peguei um apartamento lá no Poqueirão, no Guilhermina, Vila no Guilhermina, Guilhermina. mas na beira, direito na praia, né? Você, né, sai do portão e passa a rua e você já está na área, né? Um ano, né? Morava aqui e, bom, aqui começou, né? Também nunca pensei que me virou professor, né? Mas lá não tinha jeito para trabalhar como eletricista, porque Praia Grande não tem indústria e o rumo de eletricista eu tava de industrial, entendeu? Eletricista não tem doméstico, entendeu? Eu não entendia muito de cabos e coisa, entendeu? E de casa, né? De casa. De tudo aparelhos, né? Robôs. Eu tava construindo robôs, né? Eu estava numa montagem uma vez para Londres, na Inglaterra, 3 semanas, né? Montar um robô para a empresa Ariel, chama-se o Ariel é o detergente, né? Que eles fazem detergente Ariel, né? Uhum. E eles pediram um robô que pega as embalagens e colocar numa palete, né? O robô fez isso, né? Você estava com mal consciência porque a gente fizeram esse aparelho custa 2 bilhões, mais 5 pessoas desempregadas depois nessa empresa. 5 pessoas, esse robô comeu 5 pessoas, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como que Fala, foi a sua sensação de chegar a primeira vez no Brasil? Não falava português, você falava alemão e inglês, não é? eu sempre escrevi e leitura na Ah, internet, né? Eu não falava, eu só comecei a falar quando estava com a Kátia em 2008, né? Aí no Brasil não tinha mais jeito para escrever, não dá, né? Escreve para mim, tá? Eu vou ler. Não, não, tem que falar, tem que começar a falar, né? Então, aí eu aprendi o português de novo e é, como assim, né? não, então, E, a sua expectativa. Você tinha uma expectativa e depois a realidade. Como que foi para você chegar no Brasil? O que que você achou? Era o que você esperava? Como que é? maravilhoso, uma praia, sol, calor,
minha mulher que me ama, tudo ótimo, só falta serviço, né? E, bom, de verdade, eu sempre estava ruim na escola com inglês, ruim no alemão, mas essa amiga, a Auracélia, que ela introduziu a minha esposa agora, ela falou, nossa, Frank, você fala inglês fluente, né? Sim. Você fala alemão? Lógico, fluente. Sim. Português você vai aprender, tudo bem. Né? Mas por que você não vai no Visage? Na escola de idiomas, Visage. E pergunta se eles têm uma carga de professor de alemão. Sim. Falei para ela, hora séria, eu sou prático, eu não sou músico, eu toco violão, trombone, eu faço música, minha música, eu não sou professor, eu não sei. Mas o tempo era ruim porque acabou o dinheiro, entendeu? Né? Um mês, 6 semanas, acabou o dinheiro agora. Bom, a Kátia estava trabalhando, mas com salário mínimo numa loja de móveis macia lá em Praia Grande, não deu para porque também comprei um apartamento em Praia Grande para cá e tem que trabalhar, tem que fazer uma coisa. Lá não era Inglaterra, onde você vai para a prefeitura, eles pagam comida, e você entendeu? Não, é Brasil, entendeu? E, bom, eu fui lá, né? Fui na escola, né? O dono era o Glenn, um australiano, e a dona, a diretora, era a Andrea, que era uma brasileira, mas ela casou com esse australiano. E foi numa entrevista e o cliente chegou 1 hora atrasado, tudo bem? E, bom, é, né, ele chegou e falou, ah, você é o alemão? Sim. Ah, então, né, you speak English, blá, blá, blá. 2 minutos depois ele falou, ok, you got the job, você tem um emprego, tá? Começou professor, né? Estava trabalhando 5 anos, 6 anos na Visa de Praia Grande. Depois mudei para Itanaém, para Mongaguá, trabalhei, continuo aqui. Só agora, o último ano, eu estava muito fraco, as pessoas não têm dinheiro mais para pagar um curso no Visage. Visage é a escola mais caro, melhor também do Brasil, mas também o mais caro, a escola mais cara de idiomas. Né? Um curso particular no Visage, você vai sair com R$ 1.500, né, por mês, né? Particular, né? Nossa! Particular. Né? E também, né, numa turma de 10 pessoas, você paga R$ 350, né, por mês, né? É caro, é caríssimo. Mas foi lá, foi melhor professor, ainda sabia. Eu fico, no, todo ano eles fizeram o teste, né? O teste de como é seu inglês, né? E nossa, eu acabei melhor do que o dono, que é australiano, nativo mesmo. Eu sempre tinha mais pontos do que ele. Olha que bacana. As pessoas gostam de mim, foi um sucesso ali, né? Foi o professor também com um salário mais alto que tinha lá. A Andrea falou, Frank, eu não consigo mais pagar para você. Você já pegou mais que todos os professores aqui, entendeu? Bom, eu fiz alemão e inglês, entendeu? Eu fiz os dois idiomas, entendeu? Aham. Né? O Junga, ele só fez japonês, entendeu? Né? O Alexandre, ele só fez o espanhol, né? Outra cara só fez o italiano, entendeu? Mas eu peguei o inglês e alemão, né? Inglês é pesado, porque inglês, todo mundo quer aprender inglês no Brasil, né? Sabe, né? E, aí foi lá, né? Tudo registrado, carteira registrada, com carteira de trabalho, né? E paguei meu INSS e tudo bem. Né? Aí continua a vida, né? Depois eu senti um pouquinho escravo, porque de verdade é escravaria trabalhar em umas escolas de idiomas, tipo assim, porque seu salário não é muito mais do que salário mínimo, né? Mas você tem muita carga, né? Você tem que dar aula 8 horas por dia até sábado, entendeu? Eu não estou acostumado, na Alemanha tem hora de trabalho, jornada de trabalho é 35 horas por semana, aqui no Brasil é 44, Isso. entendeu? 10 horas a mais na semana. Eu nem consegui fazer minha música. Eu cheguei em casa às 6 horas da tarde, estava quebrado, nem consegui escrever uma música, nada, né?
eu falei, bom, tem que parar com isso, né? E coloquei, consegui alguns alunos particulares e consegui como outro amigo que ele está no México agora. Falei, o que é fazer? Não, mas ele não é brasileiro, né? Mas é um alemão que ele saiu para o México. Ele está no Cancún agora. Ele mora lá no Cancún, Em né? Cancún. Ele abriu uma empresa, ele estudou computação, né? Ele é o programador, né, mesmo. E ele me passou um serviço, agora ainda tenho esse serviço, né? E estou vivendo nesse serviço e, por enquanto, eu falei, não tenho mais alunos, mas nem escola, porque só no emergência eu vou voltar na escola mesmo, no Visage, o Senal, Fisk, né, tudo isso. E eu estou fazendo shows agora, né? Eu tenho aparelhos de som. Ah, você é E, músico? eu sou músico, mas é a minha música própria, eu não copio, entendeu? Eu não Não é faz, cover, você toca suas próprias músicas. eu só toco as minhas próprias músicas, entendeu? E lógico, aqui na praia ninguém quer ouvir suas próprias músicas, né? Ainda em inglês, ainda nem, né? O povo quer cantar junto, sabia? Né? Camarote, forró, eles querem cantar, né? E festa, tipo, né? E, bom, para mim não deu, mas eu tinha um primo, o grande primo da minha esposa, ele canta pra caramba, e ele tava jovem, ele perguntou, Frank, olha, não dá para você fazer o som para mim, você arruma o som para mim, e a gente saímos e, né, o cachê 50-50, tipo, né, metade, metade. Ele, tá bom, vamos nessa. E a gente saímos, eu fiz o som, né, aparelhos, comprei aparelhos, mesa, né, potência, e começou a arrumar o som para ele, e, bom, a gente já brigamos agora, mas tô com outra cantora agora, mas aí, né, tô fazendo isso, tô Que não bacana, trabalhando olha, carteira, mas tudo bem, né. É isso legal. aí, Arthur. E Assim, aí, Frank, falar uma coisa, deixa eu te perguntar uma coisa. E Brasil agora é a sua casa. Brasil é minha casa, né? Eu acho que minha mãe sempre perguntou: você não, filho, vai voltar não, né? Eu queria voltar por causa da minha mãe. Ela tinha saído do apartamento, 86 anos. Ela não consigo mais viver sozinho lá, né? Ele sempre precisa alguém lá tomar conta dela, porque 86, e na cadeira de roda também. Não é fácil, né? Com essa idade. E ela tinha saído um lar de idoso, né? Por isso eu fui no março agora esse ano, porque ele tinha um apartamento bem grande e lógico tudo tem que sair, os móveis, né? Tudo. E também eu tinha minha base, tipo, né? Eu tinha 10 caixas, coisas cheias das minhas coisas da Alemanha que eu deixei lá no porão da minha mãe e tudo foi, né? Esse ano tudo foi. Agora, né? Só tem mais uma caixa de CDs, uma caixa de fitas e 3 jaquetes de couro e as coisas pessoal, né? As fotos, as cartas e tudo isso numa mala grande, pesada. E só isso tem agora na Alemanha, né? E Entendi. Pô, é, maravilhoso, é, maravilhoso. Eu achei muito. a minha expectativa não é mais para voltar não, pra Alemanha. Achei maravilhoso falar contigo, tá vendo? Eu tô tentando marcar com o Frank já há um tempo, e ele, mas eu não tenho nada para falar, você quer falar comigo mesmo? E você vê Graças, uma boa experiência aí, ó. Você foi para não, Inglaterra, foi para Espanha. eu, de verdade, eu sou meio tímido, entendeu? Eu não gosto de falar muito, entendeu? Né? Eu fico meio calado mesmo. Mas se eu começou a falar, tá fedido, né? Ai, tá certo, querido. Ó, Isso aí, é, então aí, falar uma coisa para você. Seu irmão, você tem um irmão que ainda está na Alemanha, ele né? tá na. Posso mandar o endereço do homepage dele, do site dele. Ele, como eu falei, ele é profissional, né? Ele estava cantando num coral. Ele foi viajando para o Brasil, para a Rússia. Ele foi na Ó, China, entendeu? Quando ele tinha 12 anos de idade. Um coral que para adolescentes, entendeu? ó, que interessante. Só meninos, nenhuma menina, né? Chama-se o coral de meninos, né? Só cantaram meninos.
né? 70 meninos, né? Ele foi no internato, né? E ele viajou para o Brasil e ele estudou, ele se virou músico profissional, né? Não como Sim. eu sempre tenho que trabalhar uma coisa no lado, né? Agora faz computação, faz coisa aula particular e tem esses showzinhos, mas não é coisa de músico, mas não é músico, entendeu? Né? A música que eu faço, eu já fiz 7 CDs, mas é até difícil, né? Entrar nesse mercado, você tem que ser marketing, você tem olhar bem, você tem, entendeu? Você tem que fazer contrato com editora. Eu queria fazer tudo eu. Os meus CDs eu lancei, sem ajuda de ninguém, né? Sim. E E você depois tem eu rede mando social? para Você você. tem rede social? Você tem Instagram? Você tem Facebook? Você tem YouTube? É bem fácil para você. Faça Américo. Faça Américo. Eu sou o único Faça Américo nesse mundo. Você busca na internet Faça Américo, né? FAS e Américo, junto. Né? Esse é AF meu. Américo. Faça Américo. Né? Essa é minha empresa, que eu chamei Faça Américo Allround. E também meu pseudônimo, meu nome é artista, Faça Américo. Né? Lancei meus CDs como Faça Américo. Tem um canal YouTube, Faça Américo. Né? Tem meu Facebook, Faça Américo, meu Insta, Faça Américo, é tudo Faça Américo. Só tem um nesse mundo. Né? Então, ó, Tem... pessoal, vou deixar na descrição do vídeo no final e lá na, Agradecer. na postagem no YouTube, vou deixar o YouTube dele, vou deixar o Instagram dele, vou deixar o Facebook dele para vocês seguirem ele e, né, e compartilhar e com os amigos aí e curtir o som dele. Vamos lá ouvir o som dele, hein? Vai, eu nunca queria ficar famoso, desde eu começou com música, 13 anos, escreveu minha primeira música, mas sempre falei, eu não quero ficar famoso, eu não quero pessoas no meu rabo sempre pedindo uma coisa, um autógrafo, eu não posso, não, você não olha, você nem consegue sair da casa sem uma cara já, a cara, né, né, eu não gostaria disso, eu queria fazer minha música, mas no silêncio, né, tipo o Picasso, né? Quando ele ele faleceu, depois ele começou a ficar famoso. Eu sou uma pessoa como eu não quero ficar famoso, não quero dinheiro, não quero minha vida sossegado, entendeu? Só isso. Ô, Frank, manda um abraço para quem você quiser aí, ó. O espaço agora é seu, para você mandar um abraço para quem você quiser na Alemanha ou aqui no Brasil mesmo. Bom, eu vou jogar no Facebook e todo mundo, um abraço para todo mundo, né? Meus coleguinhas, meus amigos, minha família, a Alemanha ninguém entendeu português. Isso eu queria perguntar para você. Você vai traduziu essa entrevista para a Alemanha? Para alemão, não, né? Eu coloco. Olha, nós podemos pensar em colocar uma legenda, sei lá. Isso era interessante porque tem muitos amigos lá na Alemanha, né? Amigos bons, né? Como essa cara que eu saí para aqui para cá, esse René, Alexandre. Estou ainda em contato, viu eles no março, né? E lógico, eles gostariam também, né? Mas é português, então só tá Nós para mim. podemos, nós podemos marcar, Frank, um vídeo para você falar. Eu vou perguntar em português e você responder tudo em alemão. Você acha? Podemos fazer, mas também eu tenho que traduzir as suas perguntas também, né? Primeiro para o alemão, né? Nós vamos fazer um bem bolado. Eu não sou, Ayrton, eu não sou importante não para fazer isso. Ó, muito obrigado por você disponibilizar o seu tempo para ter esse bate-papo com a gente, contando sua história. You're welcome, né? De nada, graças. Obrigado eu. Super agradecido, você é uma pessoa muito, muito simpática, adorei te conhecer. Eu também gostei muito, né? Eu vi os vídeos antes, né, com Junga também, né, com a menina que foi para México lá, né, pensei no meu amigo, o Pedro, ele mora em Cancún, né, e México é outra coisa um pouquinho, né, lá mas é um mundo, né, como falei antes para você, mas é outro mundo, Alemanha, Brasil são dois mundos diferentes, verdade. Sim, Você, verdade. primeira vez, você chega no Brasil, você era
choque cultural. É tudo diferente, as casas, as ruas, o lixo, a maneira de fazer isso, tudo diferente. Tudo. Mesma coisa, eu acho, quando um brasileiro chega na primeira vez na Alemanha. Vai ser o Sim. mesmo choque de cultura. Né? Tudo limpo. Nossa, nem um papelzinho na rua. Né? Ninguém fala como você. Ah, e no Brasil, vem cá, não perguntei, no Brasil, o que você gosta de comer? O que você gosta de comer no Brasil? O que você gosta de beber no Brasil? Ah, meu favorito, predileto é o churrasco, né? Churrasco, né? Qualquer, né? Churrasco é... E eu não tô ligado, falar a verdade, comida brasileira, não. Né? Quando É, minha esposa falou, todo dia arroz e feijão, eu falei, não, 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 não. Todo dia arroz e feijão, não, 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 não. Não existe isso. Né? e como Arroz que é já... na Alemanha? E como que é na Alemanha? Na Alemanha come-se muito batatas, né? Tem 1000 receitas de batatas. Batatas purê, batatas bolinhas, batatas como assim, batatas como assim. Lógico, a Alemanha cresce batatas, não cresce arroz. Arroz tem que ser importado, entendeu? Da Aham. China, entendeu? Por isso, o povo come batatas, lógico. Aqui, no Brasil, bom, cresce batatas também, mas arroz é bem mais barato, né? Por isso, o Arroz e povo come feijão. arroz e feijão, né? Tudo bem. Mas comigo eu não tô ligado, não. Né? Eu adoro meu, meu prato predileto é pizza. Né? Pizza, ah, maravilhoso. É pizza. Eu, quando eu estava com 20 anos, eu, eu me alimentei de pizza. Todo tipo de pizza. Barato, gostoso. Uau. Hoje em dia eu faço pizza caseira, maravilhoso. Que bacana, que legal. E hoje em dia você está morando aonde? Em Mongaguá, é isso? Em Mongaguá, é. Legal. Mongaguá. Qual bairro? Hã? Qual bairro? O bairro, o bairro é Jusara. No Jussara, legal. É Jusara. Aham. Né? Já Então, vem para Itanaém, né? Já vem para Itanaém quase. sim, sim, sim. E Mongaguá e Chuzara. Jussara. Pessoal, vamos ficando por aqui. Foi um prazer falar aqui com o Frank. Prazer totalmente meu. Obrigado pela entrevista. Imagina, E eu que agradeço. Vamos manter contato e eu vou colocar a descrição lá do seu canal. Depois você manda para mim também escrito lá no WhatsApp, tá? links para você. Tá ok? E E aí eu vou colocar na descrição do vídeo e vou colocar no final. Lembrando, pessoal, no final do vídeo eu sempre coloco, vou lá na rede social dele, vou pegar as fotos dele e vou colocar no final do vídeo. E tudo que ele falou, vou pesquisar as fotos de Gibraltar, vou pesquisar umas fotos lá da cidade dele da Alemanha e vou colocar aí, ó, tudo no final do vídeo para vocês verem tudo que ele falou. Tá ok, pessoal? muito obrigado. Imagina que eu agradeço. Pessoal, fala do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Have you ever thought about how life would be without soldiers, weapons, war, just peacefully? You could trust everybody and everybody could trust me. You could rely on everybody and everybody could on me. But that's just a dream, a dream, a dream of me. But many others feel the same. I feel a big understanding here on our world would be so great for our human family. Just a dream, a dream, a dream of me.
standing here and our world would be so great. For our you